Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais e já vou te avisando que o episódio de hoje é pesado. A história envolve violência contra uma criança, traumas, depressão, ameaça de deportação e, por trás disso tudo, uma mãe, uma brasileira desesperada tentando ajudar o filho. Tudo que eu vou contar aqui é bem recente, muita coisa deve estar acontecendo nesse momento. Portanto, para não expor o menino e nem a família, todos os nomes que vocês vão escutar aqui são fictícios. Eles nem pediram esse anonimato, mas no decorrer do episódio vocês vão entender melhor por que nós preferimos contar essa história assim, sem identificar ninguém. Se você sentir que pode, de alguma forma, ajudá-los, entre em contato com a gente. Toda ajuda é bem-vinda. Então, segura, que lá vem história. Hoje vamos contar a história da Rose e do filho dela, o Rodrigo. A Rose tem 4 filhos e o mais velho é o Rodrigo, menino de 17 anos. Até o ano passado, o Rodrigo era um menino dócil, estudioso, desses que só tiram A+ em tudo. Ou seja, um menino nota 10. Rodrigo sempre foi daqueles meninos companheiros, sabe? Ele era tão chegado à mãe que os outros irmãos falavam que ele era o filho favorito. O Rodrigo gostava muito de ir à igreja com os amigos. Ele era mórmon. Ele gostava de sair com os amigos para festinhas particulares, cinema, coisa de adolescente mesmo. A Rose conta que o Rodrigo era bem calmo e que eles tinham um convívio super amigável. A família tinha o hábito de passear juntos, de comer em restaurantes e o Rodrigo sempre participava de tudo. Só que de um ano para cá, o Rodrigo se transformou. Foi como se ele tivesse virado uma outra pessoa. Para começar, a Rose descobriu que ele estava matando aula na escola. A escola ligou para ela para entender por que ele não estava indo mais às aulas. Ele falava para a mãe que estava indo sim, e que a escola era grande, por isso que ele não foi visto. Ele contou lá uma desculpa parecida com isso. A Rose reparou também que o filho dela não estava mais saindo com os amigos e nem os meninos estavam indo mais para casa dela. Era bem comum o Rodrigo levar amigo para dentro de casa, mas agora a Rose já não via os meninos por lá mais. Aquela coisa de família sempre junto também começou a mudar. Quando a Rose ia jantar fora, o Rodrigo falava que não queria ir e pedia para a mãe trazer a comida para ele. Então assim, a Rose começou a ver o filho mais calado e sempre trancado no quarto. Ela tentava entender o que estava acontecendo, mas ele não falava nada. Até esporte ele deixou de praticar. O Rodrigo adorava jogar futebol na escola. Era uma coisa que ele gostava muito, mas aos poucos começou a faltar dos treinos até que parou de vez. Cara, eu sou mãe e me coloquei muito no lugar da Rose enquanto ela me contava isso. Eu não sei vocês, mas quando minha filha tá triste, uma parte de mim também fica triste. Pra mim é como se as mães pudessem sentir a mesma coisa que os filhos. Então a Rose via que o filho não estava bem. Aí ela também ficava mal. Ela tentava entender o que estava acontecendo. Perguntou para ele se era drogas, briga com os amigos. Ela pensou até que o menino estava sendo chantageado. Perguntou se ele era gay.
E por último, se ele tinha sido violentado, mas o Rodrigo não falava nada e a situação foi ficando ainda pior. Eu falo pior aqui porque o Rodrigo parou de comer. Isso mesmo, ele falava que ia comer mais tarde, que ia deixar para depois e nunca comia. Só ficava trancado no quarto o dia todo. Não saía mais nem para ir na igreja, que era uma coisa que ele gostava bastante. Aí, sem comer, o corpo não aguenta, né? O Rodrigo emagreceu, mas assim, perdeu muito peso de forma repentina e perdeu cabelo também. O cabelo começou a cair, dava pra ver na cara dele que tinha muita coisa errada acontecendo ali com ele. Mas as coisas se complicaram ainda mais. O Rodrigo passou a ter crises de pânico até que um dia ele tentou se matar. A Rose chegou em casa e viu o Rodrigo na sacada do apartamento dele conversando com alguém. Ele falava um monte de coisas desconexas e não tinha ninguém lá com ele. Ele estava bem na borda mesmo da sacada conversando sozinho. A Rose me contou que ele estava alucinado e que a pupila do olho dele estava totalmente dilatada. Ela conseguiu acalmar ele ali e colocou o Rodrigo de volta em casa. Ele começou a chorar. Até aí ela estava tentando ver se ele melhorava com terapia, mas agora não teve jeito. Ela chamou a ambulância e o Rodrigo foi internado. Eu acho importante dizer aqui que eles fizeram exames toxicológicos nele lá e não tinha nada de droga no organismo do Rodrigo. Desse dia pra frente foram vários ataques, várias internações e no meio disso tudo, a Rose tentando entender o que aquele filho, que há meses atrás era saudável, jogador de futebol, frequentador da igreja, como que aquele menino que só tirava notas boas e tinha vários amigos, enfim, ela estava totalmente perdida tentando entender o que estava acontecendo. Isso sem contar que ela ainda tinha outras 3 crianças para cuidar. A Rose é separada do pai do Rodrigo e o ex-marido dela mora em outro estado. Quando esses ataques do Rodrigo foram ficando mais e mais frequentes, ela não aguentou e mandou o filho viver com o pai. Mas isso já tinha 1 ano que o menino estava mal. E agora que vem a parte mais chocante dessa história. Aqui eu aviso, se você é sensível, eu recomendo que não continue a ouvir essa história. Rodrigo foi morar com o pai e na primeira conversa ele soltou o que estava preso ali dentro dele. Ele contou ao pai que sofreu violência sexual. Ele foi violentado por um menino do último ano do high school, um menino que, além de estudar na mesma escola que ele, morava no mesmo condomínio. Quando a Rose soube disso, ela perdeu o chão. Ela quis entender por que o filho guardou uma coisa tão séria só para ele. Por que não compartilhou com a mãe? O Rodrigo falou que não queria que a mãe sentisse vergonha dele. Ele pediu desculpas para a mãe. Imagina a mãe escutar tudo isso à distância, sem nem poder dar ali um abraço no filho e dizer que isso não tem nada a ver com vergonha, que isso tem sim a ver com ser vítima de um crime. Mas a Rose estava longe.
O pai do Rodrigo fez o que todo pai faria nesse momento: levou o filho na polícia. Na delegacia, a polícia colheu o depoimento do Rodrigo e o pai ouviu tudo, todos os detalhes do que aconteceu com o filho. A polícia fez também exame de corpo de delito e foi comprovado realmente que o menino foi vítima de abuso. Mas como eu disse, a Rose e o pai do Rodrigo estão em estados diferentes. Daí ela me explicou que casos assim, a polícia que investiga é a polícia do estado onde o crime aconteceu. Nesse caso, o estado que a Rose mora. Então a polícia que colheu o depoimento e fez o corpo de delito já não está mais envolvida no caso. O fato é que essa investigação foi arquivada por falta de provas. A Rose acredita que o acusado deve ter falado que foi consensual ou alguma coisa assim. Ela não sabe detalhes do caso porque ela não tem grana para pagar um advogado particular. E quem tomou conta de tudo foi um promotor público. A Rose disse que a polícia não passou muita informação para ela, só essa questão mesmo de que não tinha provas, porque a denúncia só foi feita 1 ano depois do crime, e isso teria lhe comprometido a investigação. Mas ela foi tentar pelo menos expulsar o menino da escola. Ela tem outro filho que estuda lá. O máximo que a Rose conseguiu foi falar com o diretor, mas o único comentário desse diretor foi algo como: sei bem quem é esse garoto. Um ar tipo, a gente sabe que ele não presta. A Rose também tentou tirar o menino do condomínio. Lembra que ela mora no mesmo condomínio que ele, né? Aí ela falou com a administração, mas parece que eles só fazem alguma coisa mesmo se tivesse alguma acusação formal contra esse agressor. Mas aqui a gente já sabe que não tem, que o inquérito foi arquivado. Enfim, uma coisa dependia da outra e acabou que nada foi feito e o cara continua livre. Daí, claro que a vida da Rose também virou de cabeça para baixo porque ela mora num condomínio grande, com área de lazer legal, onde as crianças brincam soltas. As crianças dela costumavam ir para essa área para brincar, mas depois do que aconteceu, ela não deixa de jeito nenhum. Ela já tentou achar outro lugar para morar, mas esse lugar que ela mora, esse estado, é bem difícil achar imóveis disponíveis. Aí, conclusão, ela fica trancada com os filhos dentro de casa, com medo, desse cara. A Rose não sabe quem que é esse menino, ela não conhece ele, não sabe qual é o rosto dele. A Rose tem medo de saber e cometeu uma loucura, porque vamos combinar, né? Esse cara acabou com a vida do filho dela. Enquanto isso, na casa do pai, o Rodrigo continuava tendo surtos. Teve um dia lá que foi um cara entregar comida na casa dele, um cara que trabalhava com um delivery. Então, quando o Rodrigo viu o homem na porta da casa dele, ele entrou em pânico. A Rose me falou que o filho não estava conseguindo ter contato com outros homens. Aí, o Rodrigo foi internado de novo. Os psiquiatras suspeitam que o Rodrigo tem esquizofrenia e que essa desordem mental pode ter sido desencadeada pela agressão. Eu trabalhei no filme Nise no Coração da Loucura. Eu trabalhava junto com a roteirista do filme fazendo pesquisas sobre o trabalho da doutora Nise. E as pesquisas dela eram todas sobre esquizofrenia. Então, na época, eu li muita coisa sobre esse transtorno. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, em alguns casos, a esquizofrenia pode ocorrer como resultado de um trauma. Então, essa suspeita faz muito sentido aqui na história do Rodrigo. Mas voltando aqui. No caso do Rodrigo, os médicos não deram o diagnóstico mesmo, porque falaram que ele ainda é muito novo, ele tem 17 anos e tem que ter um acompanhamento mais detalhado para bater ali o martelo do que realmente é, o que de fato está acontecendo com ele.
Mas com essa suspeita, pelo menos os médicos conseguiram medicar o Rodrigo e ele voltou a ter uma vida normal. Voltou assim, ele arrumou uma namorada, começou a trabalhar e voltou a estudar. Online, mas voltou. Então ele estava começando a ter uma vida social tranquila, mais parecida com a que ele tinha antes. Até que outro surto causou uma reviravolta na vida do Rodrigo e da família dele também. Desta vez, numa proporção muito mais grave. O Rodrigo foi preso depois de esfaquear um homem na rua. A Rose me contou que todos os filhos dela estavam com o pai passando as férias. E aí, no dia do aniversário dela, um dos filhos, o mais velho depois do Rodrigo, ligou para ela. Ela até achou que era para dar os parabéns, atendeu o telefone toda feliz, mas não. O filho ligou para dizer que houve uma tentativa de assalto. Um cara tentou assaltar o Rodrigo, mas o choque daquela violência, quem já foi assaltado sabe o quanto é aterrorizante. Então, o choque desse ato de violência fez o Rodrigo olhar para o assaltante e ver o menino que o violentou. Quer dizer, naquela confusão ali do assalto, ele trocou as identidades dos agressores, pegou uma faca e deu golpes no cara que estava tentando assaltar ele. A namorada do Rodrigo estava com ele e viu tudo. Ele estava voltando do trabalho, enfim. A polícia foi chamada e o Rodrigo foi levado para uma penitenciária infanto-juvenil. Agora pensa aqui comigo. Ele foi levado para um lugar cheio de quem? De homens, bandidos e quem sabe até estupradores, eu não sei. Se o Rodrigo já tinha pânico de se aproximar de outros homens, já imaginou preso num lugar desses? Não deu outra. Ele entrou em estado catatônico. Deixa eu explicar aqui o que é isso. Esse estado catatônico é quando uma pessoa não fala, não anda, faz ali as necessidades todas na roupa mesmo e às vezes nem piscar pisca. É uma situação muito triste. Bom, a Rose e o ex-marido dela conseguiram que o Rodrigo fosse transferido para um hospital psiquiátrico e hoje, no dia que eu estou escrevendo essa história, o Rodrigo segue internado lá. Tem um fator que pode complicar ainda mais esse caso. A Rose está com processo de green card. Ela e os 4 filhos. O documento já foi aprovado. Agora eles estão naquela fase de exames médicos e tal. Mas, por conta desse ataque, o Rodrigo pode estar com problemas na justiça. E o medo dela é que o filho seja deportado. Nós aqui do podcast História de Imigrante compartilhamos histórias que envolvem violência sexual, doméstica e outros crimes, principalmente crimes contra crianças e mulheres, porque acreditamos que outras famílias podem estar enfrentando algo parecido e, assim como o Rodrigo, não tem coragem de contar, seja por medo, por vergonha ou por não saber onde pedir ajuda. Nós, do podcast, somos parceiros de algumas organizações sem fins lucrativos que acolhem e ajudam vítimas desses tipos de crimes. Eu estou falando isso aqui porque se você está passando por alguma situação assim, ou conhece alguém, entre em contato com a gente por telefone, WhatsApp, Instagram, fala com a gente da forma que você achar melhor e nós vamos fazer o possível para te ajudar. A Rose já está sendo atendida, tanto na questão psicológica como também nas questões jurídicas. Mas se você sente que pode colaborar com ela de alguma maneira, fala com a gente.
Essa é a história da Rose e do Rodrigo. Na semana que vem a gente tenta entender como um brasileiro que trabalhava com house cleaning conseguiu efetuar a proeza de limpar a casa errada. Mas antes disso, ele foi preso porque estava cuidando de um cachorro que nem era dele. Ah, e tem uma cobra no meio do caminho dessa história. Não vai perder, né? O episódio Limpei a Casa Errada sai na próxima quinta-feira aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.